Uma tragédia acaba de ser confirmada, morte também foi confirmada. Eu vou trazer todos os detalhes dessa notícia que devastou, gente, tá? Realmente foi uma grande tragédia que acabou de acontecer. Outra informação muito importante, gente, tá? Neste exato momento, Lula da Silva entrou em desespero, gente, tá? Com duas notícias terríveis que acabaram de ser confirmadas direto de Brasília. Lula está completamente devastado com duas notícias terríveis que acabaram de ser confirmadas. Claro que eu vou trazer também essa informação em todos os detalhes. E também, gente, tá? Tem notícia gravíssima sobre Jair Messias Bolsonaro, gente, tá? Agora, Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro acabam de confirmar notícia gravíssima sobre Jair Messias Bolsonaro. Essa notícia eu tenho certeza que é de grande interesse de todos vocês que estão do outro lado me assistindo. Então eu vou trazer também essa informação também nos mínimos detalhes, gente, tá? Tudo isso e muito mais vai estar aqui a partir de agora. Além dessa, tem outras, né? Além dessas, tem outras informações que eu separei. Vou trazer tudo de forma rápida, breve e bem objetiva, daquele jeitinho que eu sei que vocês estão gostando. Rapidamente, claro, só não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem, gente, tá? Vamos lá, dando início aqui com as informações, gente, tá? Paguem tudo que vocês estão fazendo, porque esse vídeo que eu vou colocar aqui agora na sua tela é o vídeo mais importante que você vai assistir neste dia de hoje. Marcel Van Hatten, a gente fez uma live, tá? Esse ao vivo é porque é importante. Ele trouxe uma informação extremamente importante, gente. Por quê? O STF conseguiu enterrar, né, a prorrogação da CPMI do INSS. Mas nem tudo está perdido, gente. Ainda tem uma luz no fim do túnel com relação às investigações. Prestem atenção porque essa informação é extremamente importante. Vejam só. A todos, este é um vídeo, é uma live muito importante, porque nós terminamos esse trabalho fantástico que a oposição fez na CPI. Tentamos de tudo, todo mundo acompanhou a luta até o final. Fomos ao Supremo Tribunal Federal, eles se protegeram, se blindaram a si mesmos, inclusive porque tem 3 ministros que já estavam sendo alvo de várias investigações e denúncias por meio de relações com familiares, pessoal do Banco Master e etc. Então, tudo que nós fizemos lá na CPI e que agora vai ser entregue à Procuradoria-Geral da República, o PT queira ou não, o relator Alfredo Gaspar vai levar o relatório mesmo que rejeitado, porque ele está cheio de prova, cheio de depoimento que importa. Tudo que nós fizemos precisa significar também para cada um daqueles que nos acompanham motivo de esperança e de motivação. Eu queria dizer isso porque eu sei que muita gente ficou braba, indignada, decepcionada, inclusive vendo a petezada comemorando lá, mas eu preciso dizer uma coisa que é muito importante para quem está assistindo esse vídeo agora. Se a gente não quer que isso aconteça mais no parlamento, que a gente tenha maioria na Câmara e no Senado, nós precisamos de soldados, nós precisamos de gente, nós precisamos de você se filiando a um partido político, concorrendo agora nas próximas eleições, a deputado estadual, a deputado federal, a senador da República. Eu sou pré-candidato ao Senado da República. Nós precisamos ter maioria no Senado da República, porque a origem do problema que nós enfrentamos na CPI foi justamente não termos um presidente de Senado alinhado com o que a gente pensa. Davi Alcolumbre. Também lá na Câmara, deputado Hugo Mota. Os dois, no início, inclusive, já tinham até definido quem seriam o presidente e o relator da CPI, e a nossa primeira grande vitória foi colocar um presidente e um relator alinhado com a gente, o senador Carlos Viana e o deputado Alfredo Gaspar como relator. Agora o que nós precisamos é nessa última semana, presta atenção, por isso que é importante, por isso que essa live é fundamental neste momento, neste domingo. Esta é a última semana de filiações partidárias para quem quer concorrer. No sábado, encerra o prazo. Quem não se filiar até sábado não pode concorrer nessas eleições, que são as mais importantes da nossa vida, em 2026. Nós já estamos com um time muito forte no Rio Grande do Sul, do Novo, em todo o Brasil, o Novo está muito bem organizado para essas eleições, mas sempre cabe mais gente alinhada, mais gente para nos ajudar. Então, se você ainda está em dúvida se vai concorrer ou não, não importa, filie-se. Assine a ficha no Novo, vá online. Ou um partido aí que seja de direita, que te dê a oportunidade eventualmente depois de concorrer. Mas eu vou fazer a propaganda pro nosso time do Novo. Do Novo que está fazendo essa diferença no Brasil. Nós tínhamos 4 membros da CPI. Luiz Lima, Adriana Ventura, Eduardo Girão e eu. E lá na Câmara também estamos trabalhando junto com o Gilson Marques e o Ricardo Salles. E vocês veem que nós somos de fato o partido mais de oposição ao Lula e o partido que mais tem feito também as denúncias contra os abusos que estão acontecendo no STF. E isso é uma marca hoje registrada do Novo. Então, se você quer nos ajudar, quer participar do movimento de mudança nesse ano no Brasil, que passa pelas eleições, filie-se ao Novo até o próximo sábado. Tá aí, gente, tá? É um dos vídeos mais importantes
do Marcel Van Hatten, gente, tá? Principalmente nessa questão dos soldados, né, gente, tá? A direita, a oposição precisa de soldados, gente, tá? Vocês viram o que aconteceram por causa de Davi Alcolumbre, por causa de senadores, por causa de parlamentares em cima do muro, por causa de traidores. Vocês viram o que aconteceu, gente, tá? Custou muito caro. Então, precisa ser certeiro. Então, esse aqui é um dos vídeos mais importantes. Está chegando ao fim o prazo. E claro, gente, tá? Eu só me lembro daquela frase do Bolsonaro, tá? Me deem 50% do Congresso Nacional e eu mudo o destino do Brasil. E a gente precisa tomar muito cuidado com os traidores, gente. Aqueles que vão lá, se elegem, usam o nome do Bolsonaro. Exemplo da Soraya Tronic, eu trouxe ontem no vídeo aqui no canal, gente. A Soraya Tronic, por exemplo, foi uma que usou o nome do Bolsonaro, se elegeu nas costas do Bolsonaro, mas quando chegou lá no Senado, sentou no colo do Lula. Só vota com a esquerda, só vota com o Lula. Então, é com esse tipo de gente que a gente precisa tomar muito cuidado, gente, tá? Vejam a vida pregressa, vejam o que a pessoa já fez, vejam os vídeos que essa pessoa já postou nas redes sociais, acompanhem as redes sociais para ver se realmente essa pessoa está alinhada com os nossos princípios e valores, para a gente não ter problemas, para a gente não ter um Romário da vida, para a gente não ter uma Joyce Hasselman, um Flávia Arruda, ou até mesmo Soraya Tronic, de pessoas que se elegem nas costas do Bolsonaro, mas na hora do vamos ver, vai lá, senta no colo do Lula e vota com o Lula. Por isso que é muito importante a gente estar muito atento em que a gente vai votar nesse próximo pleito eleitoral e ajudar o Bolsonaro a mudar o destino do Brasil, gente, tá? Vamos lá, porque tem mais informação para trazer para vocês. E agora, gente, ele, jurista Walter Mairovitch, simplesmente detonou, humilhou e esculhambou ministros do STF e Paulo Gonet. E o motivo, gente, tá? Vocês vão ficar de queixo caído. Assistam. Agora, o ponto que não é especulação, é real, é palpável e é preocupante. É o seguinte, nessa delação estarão presentes, evidentemente, o Vorcaro, o seu staff de advogados, e do outro lado a Polícia Federal e o Procurador-Geral da República Gonet. Aqui está um fator inibidor. Atenção, um fator inibidor, porque o Gonet além dos vínculos no Supremo, ele é o procurador que atua no Supremo, ele foi lá colocado por pressões do Gilmar Mendes e do Alexandre de Moraes. E esteve lá também no... não vou dizer que o Josias disse bem que ele passou pela porta, ele sabe lá como é que é essa refinação desse clube do whisky. Ele estava no clube do whisky, ele participou dos encontros do Vorcaro no exterior. Então, veja, ele já se mostrou, ele não arguiu a suspeição e impedimento do Toffoli, ele é um sujeito que está, eu diria, numa posição não isenta. E por essa posição dele, por essa amizade, por esses vínculos, ele, perante aquele que vai delatar, ele vai ser um fator de inibição, ele vai comprometer a delação. Isso é importantíssimo, isso é que precisa ser colocado e não ficar, olha, ele vai denunciar o ponto esquerda do Juventus, ele vai não sei o quê, ele vai... Não. O problema todo está naquilo que eu vou chamar de fator de inibição, ou seja, a presença do Paulo Gonet. O Paulo Gonet tem que se retirar disso e outro procurador terá que atuar. Tá aí, gente, tá? Comentário mais do que necessário e muito coerente do Walter Mairovitch, gente. Lembrando que o Walter Mairovitch, ele é um jurista mais alinhado com a esquerda, mas nem ele está conseguindo passar pano para o comportamento, gente, tá? Do Paulo Gonet, do PGE Paulo Gonet, que num passado não tão distante, estava lá, né, gente? Está numa degustação de bebidas carérrimas, caríssimas, ao lado de Daniel Vorcaro, ao lado de Alexandre de Moraes, ao lado de outras grandes autoridades
de Brasília. Será mesmo, gente, tá, que a presença do Paulo Gonet ali na delação do Daniel Vorcaro não pode ser interpretado como um fator de inibição? Será que ali ele não pode inibir o Daniel Vorcaro? Ou até mesmo, eu vejo alguns juristas aí dizendo, olha, ele pode chegar até a subliminarmente ameaçar o Daniel Vorcaro? Porque lembrem-se que na delação do Mauro Cid, muitos juristas interpretaram aquela fala, né, do Alexandre de Moraes como uma ameaça. Olha, Mauro Cid, se você não disser a verdade, ou seja, se você não disser, se você não falar, olha, lembre-se que a sua filha, que o seu pai, que sua esposa podem ser presos. Aquilo ali foi interpretado como uma ameaça. Será que o mesmo não pode acontecer agora na delação do Daniel Vorcaro com a presença do Paulo Gonet? Será que em algum momento Paulo Gonet não pode dizer algo que o Vorcaro interprete como uma ameaça e o que ele iria falar, o que ele iria delatar, ele de repente desista? Bom, gente, são percepções que a gente precisa tomar muito cuidado. Muito cuidado. Principalmente o ministro André Mendonça tem que tomar muito cuidado com o PGR Paulo Gonet, que é... Não preciso nem dizer, né, gente? O próprio jurista Walter Mairoft já cansou de dizer que ele é uma espécie de puxadinho, né, do STF, né? Sempre defendendo com unhas e dentes, como se fosse um escudo, para que nada atinja alguns ministros do STF. E aí, gente, coloca aqui embaixo a opinião aí de todos vocês. E agora, gente, falando em Alexandre de Moraes... Parece que Alexandre de Moraes está preparando uma armadilha para Jair Messias Bolsonaro, gente, tá? É muito grave o que eu vou trazer aqui agora para vocês, gente, tá? Parece que Alexandre de Moraes está preparando uma armadilha para levar Bolsonaro de volta para a prisão em regime fechado, de volta para a cela. Atenção, atenção, essa notícia é muito mais grave do que parece, gente, tá? Eu vou trazer aqui informação e logo em seguida eu vou trazer aqui uma foto do Eduardo Bolsonaro que pode ser a derrubada dessa narrativa que está sendo criada pelo Alexandre de Moraes. Vejam só o plano que pode estar sendo orquestrado para levar Bolsonaro de volta para a prisão regime fechado. Atenção, atenção, vejam só. Acaba de cair aqui a notícia de que Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deu 24 horas para a defesa de Eduardo Bolsonaro explicar, na verdade para a defesa de Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, explicar um vídeo citado por Eduardo Bolsonaro num evento nos Estados Unidos. O Josias, inclusive, mais cedo escreveu a respeito disso, né, chamando a atenção para esse vídeo que ficou circulando pelas redes sociais, e isso que foi feito num evento público lá nos Estados Unidos da direita. Eduardo mandou corda para a prisão domiciliar do enforcado, foi o que escreveu aqui o Josias. Vamos ao vídeo no qual, justamente, Eduardo Bolsonaro pega um celular e diz que tem que transmitir isso para o pai dele assistir. Do you know why I'm doing this video? Because I'm showing to my father, and I'm going to prove to everybody in Brazil that you cannot shut down a movement by jailing unfairly the leader of this movement, Jair Messias Bolsonaro. Thank you very much. Como você sabe, o ex-presidente Jair Bolsonaro está proibido de utilizar as redes sociais, está proibido de ter acesso a um telefone celular. Ele cumpre pena de 27 anos de prisão por tentativa de golpe. Está em prisão domiciliar diante dos problemas que ele teve recente de saúde. Porém, as últimas determinações do ministro Alexandre de Moraes era que ele não tivesse acesso a nada. E chamou muita atenção esse vídeo de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos falando que o pai dele teria que ter acesso àquele conteúdo. Bom, Alexandre de Moraes acordou nessa segunda-feira e definiu aqui, pediu para que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro explique em 24 horas uma declaração, essa declaração que a gente acaba de ouvir do deputado federal Eduardo Bolsonaro sobre esse vídeo, né? Em despacho, que inclusive foi ontem, na verdade, o despacho de Alexandre de Moraes lembrou que Bolsonaro está proibido de usar celular. Ao autorizar a prisão domiciliar humanitária, o ex-presidente por 90 dias, o ministro impôs, entre outras restrições, a proibição do uso do celular, de telefone ou de qualquer outro meio de comunicação externa, diretamente ou por intermédio de terceiros. Ou seja, ele não tem como ver esse vídeo que ele estava querendo mostrar para o pai. Moraes também proibiu a gravação de vídeos ou de áudios, diretamente ou por intermédio de terceiros. E o ministro destacou que o descumprimento dessas medidas poderia causar a revogação da prisão domiciliar e o retorno imediato ao regime fechado ou, se necessário, se for ao hospital penitenciário. Bom, o despacho de Alexandre de Moraes diz o seguinte: intimem-se os advogados regularmente constituídos pelo custodiado para que prestem esclarecimentos a esta Suprema Corte sobre a referida postagem no prazo de 24 horas. Tá aqui, ó, o despacho de Alexandre de Moraes, para que a gente possa ver.
Aqui, ó. E aí ele relembra aqui a proibição do uso do celular, de qualquer outro meio, proibição da utilização de redes sociais, diretamente por intermediários. Determinei ainda que o descumprimento das regras da prisão domiciliar humanitária temporária ou de qualquer uma outra medida de cautelar implicaria na sua revogação e ao retorno imediato ao regime fechado ou, se necessário, ao hospital penitenciário. Tá aí, gente, tá? Ao que tudo indica, uma armadilha, né, para Alexandre de Moraes enviar o Bolsonaro de volta para a prisão, para a cela, né, para a prisão em regime fechado. Só que acho que isso não vai acontecer, gente. Por quê? Porque esse parlamentar que está aqui, ó, gente, agora na sua tela, o Gil Diniz, ele está lá em Dallas, no Texas, e participou do evento junto com Flávio Bolsonaro e com Eduardo Bolsonaro. Tá aqui, gente. Foi o CIPAC, como vocês queiram dizer aí, né? Onde participou o Flávio Bolsonaro, participou o Eduardo Bolsonaro. Vocês viram agora, no momento em que o Eduardo Bolsonaro, né, a fala dele lá no evento. E no momento ele fala, olha, eu preciso registrar isso aqui, porque, olha, eu vou mostrar pro meu pai e tal. Aí os esquerdistas, eu tô vendo um monte de canais dizendo, o Moraes vai mandar o Bolsonaro de volta pra cadeia, Bolsonaro vai ser preso novamente, Bolsonaro vai de volta pra Papuda, vai de volta e tal. Eles estão ovulando, eles já estão comemorando antes da hora. Mas aí veio o parlamentar Gil Diniz, querido Gil Diniz, que tá ao lado do Eduardo Bolsonaro. Eu já vi vários vídeos dos dois juntos, tá? E ele veio aqui esclarecer o que é que aconteceu, pra gente entender. Porque eu sei que tem muita gente preocupada. Falei, é verdade que o Bolsonaro vai ser mandado de volta pra prisão? Eu acho que não, gente, tá? Porque a resposta que a defesa do Bolsonaro vai dar para o Alexandre de Moraes possivelmente deve ser essa resposta que o Gil Diniz, que está lá ao lado de tudo, acompanhando tudo, vai dar, com certeza, para o Alexandre de Moraes. Vejam só, a imagem claramente mostra, vejam, ó, preste atenção, gente, tá? Eu vou colocar a imagem aqui na tela para vocês enxergarem direitinho. A imagem claramente mostra a tela de gravação de vídeo de um aparelho iPhone e todo mundo sabe que Eduardo estava gravando e não em uma videochamada, ou seja, o Eduardo Bolsonaro não estava em uma live, transmitindo ao vivo, mostrando para o pai dele. Não. Aquilo ali, o que ele estava? Ele estava falando e estava gravando. Agora, isso quer dizer que ele vai mostrar para o pai dele agora, com esse tanto de medidas cautelares contra ele? Claro que não, gente. O fato do Eduardo Bolsonaro estar gravando naquele momento não quer dizer que ele vai mostrar agora para o pai dele. Aquilo ali não era uma live, aquilo ali era uma gravação. Claro que se fosse uma live sendo transmitido e do outro lado lá o Bolsonaro está assistindo, claro que aí sim ele poderia ser mandado de volta para a prisão a qualquer momento. Mas não se trata de live, não era ao vivo, ele estava só gravando com o celular dele. Tá aqui, gente, ó. Em sua fala, Eduardo diz que estava gravando para mostrar ao pai. E o plano é mostrar o vídeo quando o Jair não for mais um preso. Então tá aqui, gente, para aqueles que estão aí comemorando, Bolsonaro vai ser mandado de volta para cadeia, Bolsonaro vai ser preso novamente. Só que não, gente, a justificativa que eles vão dar para o Alexandre de Moraes é que, olha, ele não estava em live, ele não estava ao vivo ali com o pai dele, não estava. Ele estava gravando e no momento em que não tiver mais medidas cautelares contra o Bolsonaro, quando ele não for mais preso, em algum momento ele vai mostrar esse vídeo. Mas não necessariamente tem que ser, né? Vai ser agora. Então essa vai ser a justificativa ali da defesa do Bolsonaro, que vai ter que prestar esclarecimentos. Ou seja, é o Bolsonaro que vai prestar esclarecimentos por condutas de terceiros. Condutas de terceiros, gente, tá? É algo surreal. Ou seja, a depender do que os filhos fizerem, o Bolsonaro pode ser punido. Sim, gente, eu fico chocada quando eu vejo um tipo de notícia como essa. Vamos lá, porque tem mais, gente, tá? A partir de agora, daqui a pouco, gente, tá? Tragédia foi anunciada, gente, tá? Queda de avião, morte foi confirmada. Daqui a pouco eu vou trazer essa informação gravíssima para vocês, porque antes eu preciso trazer para vocês que o Lula acaba de receber duas notícias terríveis. E a primeira é essa que está aqui na sua tela. Kassab fecha definitivamente as portas para Lula. Ou seja, nesse ano eleitoral, nesse pleito eleitoral, o Lula não vai contar com a ajuda do Gilberto Kassab, o todo-poderoso que tem o maior número de prefeituras, o maior número de parlamentares. Kassab definiu
E vai ser o Ronaldo Caiado, gente, tá? Tá aqui a informação. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, descarta firmar um acordo com o Partido dos Trabalhadores nas eleições deste ano. Essa avaliação é compartilhada por interlocutores do ex-secretário de governo de São Paulo, que descartam a possibilidade de dar palanque ao presidente Lula da Silva no estado. Segundo aliados, não há viabilidade política para esse tipo de acordo. A hipótese de composição com o PT é tratada internamente como sem fundamento. Kassab, gente, tá em macaco velho da política. É um ditado que a gente usa aqui em Minas Gerais. Ele é um cara experiente e ele tá vendo que o Lula tá despencando nas pesquisas. Vocês acham que o Kassab vai se aliar àquele que está perdendo nas pesquisas? É claro que não, gente, tá? Esse posicionamento reforça o alinhamento sutil de Kassab com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de quem foi secretário até recentemente. O PSD integra a base do governo paulista e mantém capilaridade relevante no estado, com presença em centenas de municípios. Nos corredores do Palácio dos Bandeirantes, o tema é acompanhado com atenção. Integrantes do governo admitem, sob reserva, receio de uma eventual aproximação de Kassab com o PT, justamente pelo peso político que o dirigente exerce na montagem de alianças. Ou seja, a notícia que acaba de ser confirmada é que Gilberto Kassab, o todo-poderoso cacique do PSD, abandonou Lula, mas foi sem dó e nem piedade. Então, tá aí. E a informação que a gente tem de bastidores é que o Lula, gente, tá choramingando pelos cantos, tá devastado. E também tem outro motivo para o Lula estar devastado, que é esse que está aqui na sua tela. Gestão Lula fecha fevereiro com um rombo de 30 bilhões de reais. Em lembrar, gente, tá, que o Bolsonaro, quando saiu da presidência, deixou o cofre lá com cerca de 50, 40 bilhões. O Lula, além de torrar os 40, em todo o ano da gestão do Lula, foi rombo atrás de rombo. E agora, mais uma vez, gente, tá? Mas de Lula, a gente poderia esperar o quê? Isso aqui, gente, tá? Em ano eleitoral, é uma notícia que está sendo interpretada como uma tragédia. É a pior notícia que poderia sair contra o Lula agora, que ele está sonhando em se perpetuar no poder. Tá aqui. O governo Lula encerrou o segundo mês de 2026 com um saldo negativo de 30 bilhões. O resultado reflete a persistente dificuldade em equilibrar a fatura pública. Embora o montante tenha ficado ligeiramente abaixo do rombo registrado no mesmo período anterior, que foi de 31,6. Quando observado o intervalo dos últimos 12 meses, o prejuízo acumulado chega à marca de 60,4 bilhões. Agora dá para entender, gente, por que o Lula é um câncer para o Brasil? É um câncer, é uma tragédia para o Brasil. E falando em tragédia, gente, tá? Tragédia acabou de ser confirmada agora há poucos instantes. Pai e filho morrem em queda de avião no Rio Claro, no Rio de Janeiro, gente, tá? Tragédia foi confirmada. E a notícia que saiu é que eles acabaram morrendo ali no local mesmo, gente, tá? Esses dois que estão aqui, ó, na sua tela. Pai e filho não resistiram e morreram após queda de avião. Foram identificadas as vítimas da queda de avião na tarde desse último domingo, em Rio Claro, no Rio de Janeiro. Everaldo Pereira da Costa Filho, de 73 anos, e Valentim Rufino da Costa, de 40, que eram pai e filho, e estavam dentro da aeronave no momento do acidente. A Polícia Civil e o Centro de Investigações e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, investigam as causas do acidente. Uma equipe de perícia esteve no local no ocorrido para levantar informações que possam ajudar nas investigações. Em seguida, os corpos foram encaminhados para o IML de Volta Redonda, na cidade vizinha. Segundo o site, Jet Fotos, a aeronave é um ultraleve de modelo TL-3000 Sirius, que é fabricado na República Tcheca. A empresa responsável pelo avião é a Esquadrilha Seul, e que publicou uma nota sobre o ocorrido, gente, tá? Que tragédia, gente. De acordo com a agência, com a ANAC, o avião era uma aeronave experimental
né, e operava em situação normal, além do tipo de voo registrado como diurno, né, gente, tá? Em nota, o governador do estado do Rio de Janeiro postou homenagem às vítimas do ocorrido. Até a publicação dessa reportagem, não se sabe o motivo do voo e nem as circunstâncias do acidente, gente, tá? Então tá aí a informação lamentável, gente, tá? Terrível, que aconteceu no dia de ontem, após tragédia, após queda de avião, 2 pessoas vieram a óbito. Que tristeza, gente, que tristeza. Acabou de sair nova pesquisa, gente, tá? Essa pesquisa saiu aqui nesse dia de hoje. E assim, gente, trouxe a pior notícia para Lula da Silva. Lula, que achou que com algumas ações aí que ele fez recentemente, iria reverter esse quadro das pesquisas. Não, gente, tá? Não só não conseguiu reverter, como piorou drasticamente o resultado, gente, tá? Eu vou trazer aqui a CNN trazendo todos os detalhes e destaques dessa informação. Flávio na frente e vencendo Lula no segundo turno. Levantamento do Paraná Pesquisas, um dos institutos mais respeitados no país, mostra o que a esquerda não quer admitir. Flávio Bolsonaro já aparece à frente de Lula em um cenário de segundo turno. Tá aqui, gente. Então eu vou trazer o vídeo da CNN trazendo aqui a pior notícia para Lula nesse dia de hoje. E o desespero tá tomando conta. Vejam só. O levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, que foi divulgado hoje, tem mostrado Flávio Bolsonaro à frente do presidente Lula em um eventual cenário de segundo turno das eleições. Portanto, vamos aos números. Em janeiro, Lula estava à frente com 44,8% das intenções de voto contra 42,2% de Flávio Bolsonaro. Em fevereiro, Flávio registrava 44,4% das intenções de voto contra 43,8% de Lula. E agora, em março, Flávio registra 45,2% contra 44,1% do atual presidente Lula. Os que não votariam em nenhum, branco ou nulo, eram 8,3% em janeiro e agora temos 6,9% em fevereiro e em março, portanto 6,2%. Os que não souberam ou não quiseram opinar eram 4,7% em janeiro, 5% em fevereiro e 4,5% em março. Temos, portanto, agora Flávio Bolsonaro liderando a intenção de voto em um segundo turno. É uma das poucas vezes que essa vantagem de Flávio Bolsonaro vai se mostrando um pouco mais robusta, mesmo que esteja dentro do intervalo de empate técnico, né, de margem de erro, Théo. Por isso que todos os mecanismos que estiverem à disposição de Lula vão ser importantes e por isso que a Folha de São Paulo traz aquele destaque da televisão, não só para o Lula, mas para o próprio Flávio Bolsonaro, levando em consideração essa polarização, a despeito de não haver um líder da direita como Jair Messias Bolsonaro. Ele foi condenado, está inelegível, está preso em prisão domiciliar, mas o fato de haver um representante da direita, inclusive com o sobrenome Bolsonaro, o filho mais velho do ex-presidente, numa disputa com o presidente Lula, um líder também muito popular, indo na disputa pelo seu 4º mandato, já foi presidente 2 vezes no passado, está na 3ª gestão da presidência da República, vai ser uma eleição muito disputada. Por isso que a forma e os mecanismos, os instrumentos para a divulgação das suas campanhas, das suas bandeiras, dos seus projetos e das suas propostas, seja pela televisão, pela internet, tudo isso está sendo muito estudado e esmiuçado. Para além disso, existe toda uma estratégia. O Flávio Bolsonaro tem tentado se aproximar de partidos de centro, tem tentado fazer acenos à população que está indecisa. Então, nesse momento, a gente vê que há um leve descolamento do Flávio Bolsonaro, todo esse cenário de momento. E aí, por isso, a importância também para o presidente Lula de lançar o Fernando Haddad à disputa do governo do estado de São Paulo, sabendo que vai ser muito apertada a disputa. Todo voto conta, qualquer eleição, obviamente, todo voto conta. Mas num caso específico como a cidade de São Paulo, ela pode ser determinante com esse palanque, com o Fernando Haddad fazendo essa ligação com o governo federal, importante na busca e na tentativa, pelo menos, do presidente Lula de se reeleger em outubro. Tá rolando até dancinha do Flávio aí nos comícios. Também, uma tentativa de se popularizar e se aproximar da população. O levantamento... Aí, gente, tá? Mais uma pesquisa, né? Saiu hoje do Paraná Pesquisa, que é um dos institutos de pesquisas mais
mais badalados, mais respeitados e acompanhados pelo Brasil, pelos políticos do Brasil inteiro, gente, tá? Normalmente o Paraná Pesquisa é aquele instituto que tende a se aproximar muito do resultado que acontece no dia das eleições, por isso que ele é tão aguardado e tão respeitado pelos políticos brasileiros. E gente, o plano do Flávio Bolsonaro tá dando certo, né? Ele que tá aí com toda a sua artilharia na parte norte e nordeste do país, onde é o reduto do Lula, está surtindo efeito e principalmente pedindo apoio de partidos do Centrão, gente, tá? Essa ideia do Bolsonaro em pedir apoio a partidos do Centrão tem dado muito certo e o resultado tá aí. Nas últimas pesquisas reveladas, não só, né, gente, tá? Atlas Intel, várias pesquisas, né, sendo reveladas, divulgadas e em basicamente todas elas, em basicamente 99,9% das pesquisas está dando Flávio Bolsonaro deixando Lula comendo poeira, deixando Lula no chinelo, para desespero, gente, tá? Mas só para lisura aqui da informação, para ficar bem bonitinho, tá aqui. Flávio vence Lula em eventual segundo turno, mostra Paraná Pesquisas. Então tá aqui, novo levantamento Paraná Pesquisas e Flávio Bolsonaro mais uma vez atropela Lula.